Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Felipe Reis e eu vou dividir essa aula de como escrever o seu artigo em 3 vídeos diferentes. No primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre estrutura, resultados e métodos. Em relação à estrutura, a gente conhece, né, tanto os artigos quanto os trabalhos de conclusão de curso. Eles são divididos em introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. A gente pode olhar para essas sessões de forma diferente. Então, primeiro a gente vai olhar aqui essas Bradford Hill Questions, que ela diz o seguinte: a introdução ela deve responder a essa pergunta: por que você começou? Ou seja, por que você desenvolveu esse estudo? Então, a ideia da introdução é contextualizar o porquê que você resolveu fazer esse estudo. Os métodos respondem a essa pergunta, o que você fez no seu estudo, e os resultados é o que você encontrou, e a discussão, o que esses resultados significam. Então, o seu artigo ou o seu trabalho de conclusão de curso, ele deve estar sempre guiado por essas perguntas. Mas eu gostaria de dar mais algumas sugestões aqui. Olhando para essa imagem, quando a gente observa a introdução, né, se a gente for olhar da introdução até a conclusão, ela tem um formato de uma ampulheta. E é isso que eu gostaria que vocês levassem em consideração. Por quê? Na introdução, a gente sai de um conceito mais geral para um conceito mais focado. Então, por exemplo, se você estiver falando sobre uma dor específica, vou dar o exemplo aqui da minha área de pesquisa, que é dor. Se você estiver, por exemplo, interessado, né, se seu artigo falar sobre dor lombar, por exemplo, no primeiro parágrafo, você vai poder contextualizar a dor lombar, né? Dizer, por exemplo, qual o impacto da dor lombar nas pessoas em relação à incapacidade, em relação a custos. Então, você vai contextualizar e você vem afunilando a sua introdução até chegar nos seus objetivos, né? Até chegar no interesse do seu estudo. E a discussão ela tem uma cara diferente, né? Ela sai do foco, né? Ou seja, ela sai ali da informação principal e segue para uma informação geral. Tá? Então, a gente vai falar um pouco em outro vídeo sobre discussão, mas ela sai ali principalmente do que você encontrou nos seus resultados para um conceito mais aplicado, mais generalizável, por exemplo. Então, aqui nessa parte mais geral, você vai colocar os seus achados em contexto. E que contexto é esse? Contexto clínico, contexto da sociedade. Você vai ampliar o escopo dos resultados do seu estudo. Bem, essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, principalmente aquelas pessoas que não estão habituadas a escrever. Por onde eu começo a escrever? Né? Por onde eu começo a escrever o TCC? Por onde eu começo a escrever o artigo? Geralmente as pessoas começam a escrever da introdução e muitas pessoas elas acabam ficando travadas na introdução e não conseguem seguir. E aí parece que o artigo não anda. Eu vou fazer alguma outra sugestão aqui para vocês, para que vocês pensem se ela se adequa ao que vocês gostariam de fazer ou se ela faz algum sentido para vocês. Bem, por onde a gente pode começar? Eu sugiro sempre começar pelos resultados. Por que pelos resultados? Os resultados eles vão guiar toda a história do seu artigo. Então, quando a gente pensa num artigo, a gente precisa pensar que a gente está contando uma história. Ou seja, da introdução até a conclusão, o artigo tem que ter uma sequência, né? O TCC tem que ter uma sequência, né? A dissertação de mestrado, a tese de doutorado, ela tem que ter uma sequência. Então, por onde você pode começar a olhar o seu paper, né? A dar uma cara para o seu paper? Você começa a dar uma cara para o seu paper a partir dos resultados. Né? Então, considere o resultado como parte principal, onde ele vai buscar, né, e você vai estar ali sempre se guiando. Qual foi a pergunta do seu estudo e qual é a mensagem do seu artigo? Você sabe qual foi a pergunta do seu estudo. E a partir dos seus resultados, você também sabe qual é a mensagem do seu artigo.
Dessa forma, é importante ser o mais claro possível sobre os principais pontos dos seus resultados. Identifique a partir dos resultados uma história claramente conectada que leve a uma ou mais mensagens principais. Então, o que é importante da gente fazer? Quando a gente tem todos os resultados analisados, a gente olhar para os resultados e tentar identificar a mensagem principal. Uma dica aqui poderia ser, olhando para os meus resultados, se eu tivesse que resumir isso em uma frase, se eu tivesse que resumir os resultados principais, a mensagem principal do meu estudo, que frase seria essa? Então, uma dica que a gente pode ter aqui nesse momento é olhar para os resultados e anotar mensagens principais, tá? Para que isso te ajude a construir o restante do artigo. Então, é preciso concentrar nas tabelas e nas figuras, né? Então, nesse momento, mesmo que depois você não use, utilize bastante tabelas e gráficos, né? Nesse caso figuras, para que você consiga ter uma visualização melhor dos seus resultados. Então, não economize tabela, não economize figura, construa isso para que você consiga olhar bem para os seus resultados. Escreva uma lista, como eu falei anteriormente, com 1 ou 2 pontos destacando a mensagem principal dos dados apresentados, ou seja, a mensagem principal dos seus resultados. Classifique as figuras e tabelas na melhor ordem, ou seja, olhe para os seus resultados e pense qual é a melhor maneira de eu apresentar esses resultados. Muitas vezes, apresentar um resultado em tabela pode ser muito confuso, e aí você pode preferir apresentar o resultado em gráfico ou vice-versa. Ou às vezes, nem tabela nem gráfico, você prefere apresentar o resultado no fluxograma, numa figura. Então, a escolha de como apresentar o resultado, ela é do autor, né, que é justamente ligado qual é a mensagem que eu quero passar. Então, dependendo da mensagem que eu queira, eu escolho a melhor maneira de apresentar o resultado. Conecte os pontos e certifique-se que tem uma mensagem clara a ser passada. Então, aquilo que eu falei, né? Por mais que você olhe para os resultados e escreva as frases, qual é a mensagem principal que você quer passar e discuta se isso faz parte, né? Se isso tem sentido com a história que você quer contar. Nesse momento, no momento dos resultados, é importante você sentar com coautores, é importante sentar com o orientador, é importante que vocês discutam o que foi encontrado no estudo, como é que vocês vão apresentar, qual é a mensagem principal a ser passada. Então, o checklist dos resultados, eles podem responder. O que os meus resultados dizem? Colocar 2 frases ali no máximo. O que esses resultados significam em relação ao seu contexto? Por exemplo, quais as conclusões que podem ser tiradas desses resultados? Qual a implicação clínica? Qual a repercussão social desses meus resultados? Segundo, quem precisa saber sobre o resultado? Ou seja, qual é o público que vai estar interessado a ler esse resultado? Isso também é muito importante. Por quê? A partir do momento que eu identifico a mensagem, identifico o público para quem eu vou escrever, eu direciono o meu texto. Por exemplo, como eu falei que minha área é específica de dor, se eu estou escrevendo para uma revista de dor, eu não preciso colocar a definição de dor, porque todo mundo que vai ler aquele artigo numa revista específica em dor conhece a definição de dor. Agora, se eu estou escrevendo sobre dor para uma revista de psicologia, talvez as pessoas não conheçam a definição de dor, e aí eu preciso direcionar esse conceito lá na minha introdução. Então, por isso que é importante a gente entender qual é a mensagem principal e para quem é esse artigo. Porque eles precisam saber, ou seja, qual é a contribuição que esses resultados trarão para a área ou o que os outros pesquisadores perderão se não lerem o seu artigo. A segunda seção, então a primeira seção a ser escrita são os métodos. São os resultados. E a segunda seção são os métodos. Tá? Por quê? Porque o método você já sabe o que você fez. E não impede de você escrever os 2 ao mesmo tempo.
tá? Porque enquanto eu estou analisando, discutindo com os outros autores sobre o resultado, eu posso, ao mesmo tempo, estar escrevendo o método, tá? Por quê? Porque eu já sei o que eu fiz, tá? Então, fica muito claro, eu já tenho o projeto pronto, eu já fiz toda a coleta, então eu sei exatamente o que eu fiz. Então, os métodos eles podem ser aí escritos logo depois dos resultados ou escrito ao mesmo tempo com os resultados. Os métodos, e a gente tem uma falsa ideia de que os métodos eles estão relacionados, né? Você precisa descrever o método com o intuito de que outros pesquisadores repliquem. Mas isso não é verdade, porque são poucos estudos que replicam outros estudos. Tá? Então, isso é muito raro de ser feito. Mas para que eu preciso detalhar bem os métodos? Porque quem ler o meu artigo precisa ter certeza que os meus métodos seguem os padrões científicos aceitáveis. Tá? Então, por exemplo, eu usei instrumentos de medida adequado, os meus participantes estão adequados para a minha pergunta. Então, a minha análise estatística ela foi adequada. A descrição do método não é pensando em replicação. A descrição do método é como se você estivesse dando validade para aqueles seus resultados. Tá? Então, o objetivo dos métodos é ajudar os leitores a avaliar os resultados. O autor precisa deixar claro como as duas seções se relacionam entre si. Então, lembra, eu falei que o artigo ele vai seguir desde a introdução até a conclusão uma história única. Tá? Então, olhando para os resultados, eu também vou direcionar qual vai ser a história do método, qual vai ser a história da introdução, qual vai ser da discussão e também a conclusão. Então, quando a gente fala de método, a gente está interessado em descrever, por exemplo, o que foi usado. Tá? Então, o que foi usado significa quais foram os participantes, qual foi a amostra, quais foram os materiais utilizados, como isso foi feito, que seria a segunda pergunta, e como isso foi analisado. Então, nos métodos, a gente tem que responder essas perguntas. Tá? Então, o que foi usado, como foi feito e como foi analisado. É importante que eu tenha essas perguntas respondidas. Então, para escrever os métodos, a gente pode ter ali duas estratégias. Né? Elas podem facilitar vocês na conexão entre os resultados e os métodos. Uma delas é usar os mesmos subtítulos nas seções de método e resultado. Por exemplo, você tem lá descrição dos participantes nos métodos. Lá nos resultados, você pode ter uma seção chamada caracterização da amostra, que é quando você vai descrever características como, por exemplo, quantos homens, quantas mulheres, qual a média de idade, qual escolaridade. Então, você descreve isso nos resultados, mas lá no método você teve um subtítulo chamado participantes. E a estratégia 2 é usar frases nos métodos relacionados ao objetivo que serão apresentados nos resultados. Eu, particularmente, prefiro usar subtítulo, porque eu acho que isso organiza muito o artigo. Mas isso é uma questão pessoal. Precisa usar subtítulo no método? Não, não precisa. Você pode escrever o método de uma forma única? Pode. Mas eu, particularmente, prefiro descrever por subtítulo, ou seja, por seções, porque eu acho que isso facilita muito para o leitor e facilita também muito para mim na hora que eu estou escrevendo. Né? Então, colocar delineamento do estudo, aspectos éticos, local da pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, né? Ou seja, critérios de seleção dos participantes, análise de dados, colocar isso tudo em seções, tá? Facilita muito para o leitor, facilita o revisor e facilita para quem está escrevendo também. É importante que a gente também esteja atento aos checklists do Equator, né, do Equator Network. O que são esses checklists? Esses checklists são
checklists de report, né? O que seria isso? São checklists de como você deve escrever o seu artigo. Em que sentido? Quais informações que não podem faltar? Tá? Então, esse site do Equator Network, ele te dá uma série de recomendações em forma de checklist que te ajudam, de acordo com o desenho do seu estudo, a reportar o seu artigo, né? Ou seja, a escrever o seu artigo, a reportar seus resultados. Por exemplo, aqui no vídeo, a gente consegue ver que se você tiver um ensaio clínico controlado, né, um RCT, o checklist vai ser o consorte. Tá? Então, você vai olhar ali para o consorte, ele vai ter uma série de itens que você deve respeitar na hora de você reportar, né, na hora de você escrever o seu artigo. Por exemplo, se você estiver fazendo estudo observacional, como um estudo transversal, você tem o STROBE, tá? O STROBE Checklist, que também é um checklist específico para estudos transversais. E por aí vai, né? Um bem conhecido aí para quem lê revisão sistemática é o PRISMA. Tá? Então você tem aí uma série de checklists que vocês conseguem baixar nesse site e eles vão ajudar vocês a reportar, ou seja, quais informações que eu não posso esquecer de incluir no meu texto. Então aqui a gente tem, né, os exemplos, né, apenas ampliados, né, mas você tem ali para estudos observacionais, para revisão sistemáticas, né, para protocolos, para estudos diagnósticos, para relato de caso. Então você tem aí uma série de checklists que vocês podem usar e que muitas vezes a revista vai solicitar que você envie junto. Tá? Então, não deixem de consultar esses guidelines, tá? Na verdade, desculpa, esses checklists, tá? Essas recomendações da Equator Network. Aqui está um exemplo, esse é o STROBE, tá? Só para quem nunca tinha ouvido falar, conheceu o STROBE Checklist. Então, observa, já que no título ele diz, né, que, olha, indique o desenho do estudo com termos comuns no título ou no abstract. Ou seja, eu posso já indicar no título que meu estudo é um cross-sectional study, ou seja, é um estudo transversal. Tá? Eu tenho que fazer isso, é recomendado que eu faça isso ou no título ou no abstract. Tá? Então, basta eu olhar para o meu artigo e verificar se eu coloquei que ele é um estudo transversal no título ou no abstract. Se eu fiz isso, eu estou respeitando aqui esse item número 1. A introdução, eu apresento um background, né? Eu apresento ali uma espécie de uma revisão breve da literatura, né? E explico também por que eu estou fazendo essa investigação, né? Por que eu estou fazendo essa pesquisa. Eu deixo claro meus objetivos na introdução, os meus métodos, eu falo do desenho do estudo, eu falo qual foi o local, né? Qual foi o setting que os dados foram coletados, quem foram os participantes, quais foram as variáveis, isso está claro no meu estudo. E quando eu faço o preenchimento desse checklist, inclusive eu devo indicar que numa outra coluna que não está presente, eu devo indicar em que página que essa informação está presente. E geralmente isso é enviado, na hora que você submete o artigo para a revista, você envia também um checklist desses do Equator Network. Bem, essa é a nossa primeira aula, né? Eu queria mostrar para vocês, então nessa aula a gente falou um pouco sobre a estrutura do artigo, falamos por onde começar o artigo, e aí eu dei a sugestão de a gente começar pelo resultado. Espero que isso tenha feito algum sentido para vocês, começar pelo resultado. Se realmente vocês viram que fez sentido, comenta aqui no vídeo se essa estratégia fez sentido ou não para vocês, se ficou claro, se ficou faltando alguma informação, e a gente pode ir conversando aqui pelos comentários no vídeo. Esses são os meus contatos, tanto no Instagram quanto no meu e-mail, eu fico à disposição para poder tirar algumas dúvidas ou conversar um pouco sobre a experiência de vocês. Até o próximo vídeo.